paradigma quântico e a consciência. A nova visão de mundo onde a consciência e a espiritualidade se encontram. A natureza da realidade. Tudo é consciência e é uma consciência única. Uma só consciência universal, manifestada em múltiplas formas. A matéria é o resultado de flutuações no vácuo quântico. A consciência é a realidade, o resto são detalhes. A espiritualidade e a ponte quântica. A mecânica quântica explica o lado espiritual interdimensional da vida. Química, biologia e medicina são entendidas através das leis quânticas. De onde viemos e para onde vamos encontram base na física moderna. O observador. Nós determinamos a nossa realidade. Quando falamos do efeito do observador, a consciência do observador é o que define o comportamento da matéria no nível quântico. Tudo que está na nossa consciência, a forma como vibramos os nossos sentimentos e as nossas emoções vão determinar os nossos resultados através do poder criativo. Você não é um espectador passivo, mas você cria ativamente toda a sua experiência pessoal. Entenda este fator e você vai mudar permanentemente o que você cria. Quando nós falamos do colapso da função de onda, é um ato de escolha. O colapso ele vai acontecer no momento em que a escolha é feita. Você estando consciente ou inconsciente. Depende do que você está vibrando. Quando vibramos na totalidade do ser, as nossas escolhas elas vão refletir 12% de nossa mente consciente e 88% do nosso inconsciente. Por isso que é importante e fundamental mudarmos nossos hábitos, empilhar dados novos, práticas novas, ambientes novos, pessoas novas. Com isso a gente consegue mudar o nosso inconsciente, empilhando hábitos positivos que vão fazer a nossa mente dar um salto quântico. As nossas escolhas diárias são o que mostram, o que manifesta a nossa realidade. O ego é o grande desafio do ser humano. Quando nós negamos a realidade quântica, nós mantemos a humanidade em ciclos de puro sofrimento. Quando o ego ele atua e ele se impõe sobre a nossa centelha divina, vai acontecer guerras, crises, misérias. São fruto de egos tentando se impor sobre a realidade, sobre o vácuo quântico, sobre o todo. Massa crítica é quando o despertar de uma pequena parte da humanidade pode resolver problemas globais. É o despertar da consciência global. Por isso que, quando nós falamos de harmonia e quando nós falamos de conflito, é importante a gente entender quando nós estamos em harmonia e quando estamos em conflito. Quando falamos da mecânica quântica, da harmonia quântica, da fase, quando nós colapsamos a função de onda em coerência com o todo e o universo, isso é harmonia, isso é o soltar, isso é quando de fato nós deixamos as coisas acontecerem, é quando desejamos algo e soltamos, focamos no processo e deixamos o resultado fluir. Quando existe o conflito do ego, é quando a gente tenta forçar uma visão de mundo limitada sobre a realidade última. É quando nós queremos impor e ter resultados rápidos sobre aquele momento que não é o adequado para se ter algo com que você, de fato, luta contra o seu ego. Quando nós temos uma evolução natural, resulta em um crescimento, em uma alegria, em saúde, prosperidade e paz. Quando vibramos na disfuncionalidade, nós geramos divisão, crises, doenças
Estagnação da consciência. Quando nós impomos o ego, quando nós geramos crises e doenças, é a mesma coisa de querermos plantar uma árvore e querer que ela dê fruto no outro dia. Nós temos que esperar a evolução natural, as fases, e tudo vai se alinhar. Quando nós falamos do experimento da dupla fenda, existem ondas de possibilidade. Antes da observação, a matéria existe como uma onda de infinitas possibilidades. A prova científica. O experimento demonstra que o elétron se comporta conforme a intenção do observador. Nós temos do lado esquerdo um padrão de interferência e do lado direito o colapso da função de onda. Assim como o sinal de GPS, a onda de possibilidade é uma realidade física que é mensurável. O experimento da dupla fenda prova que nós podemos criar a nossa realidade. Porém, nós temos que desbloquear, temos que acabar com as crenças limitantes e temos também que deixar nossa centelha divina levar a nossa vida e não o ego inflado. Crenças e cocriação, o poder da certeza, o sentimento de certeza. Quando nós criamos a realidade, exige a mesma certeza absoluta que temos ao pedir um prato em um restaurante. Quando você pede o garçom para ele trazer um prato, de fato você não duvida de que ele vai trazer. Esse sentimento é que temos que ter como co-criadores quando criamos uma realidade. Quando queremos um carro, uma casa, um apartamento, um presente, o que for, nós temos que ter a certeza que virá. Porém, é importante entender que nós temos que dar em troca aquilo que queremos receber. Quando falamos de filtro de manifestação, dúvidas, traumas e bloqueios anulam a probabilidade de concretização do seu desejo. Entregar ao universo. Não precisamos pedir, pois somos co-criadores e parte integrante do próprio todo. Mudamos a nossa frequência. Temos que mudar de fato. Nosso campo eletromagnético, nós emanamos o que atrai o que existe em sua frequência. Temos que ter uma mudança imediata. Transforme sua frequência com novos pensamentos e sentimentos. O entendimento quântico abre portas para a saúde e plenitude. A nossa realidade começa na nossa consciência, no poder do agora, no poder de vibrar no amor, na alegria, na plenitude.